Iba, muito boa noite a todos. Você que acompanha semanalmente a tal da política e os moídos que ela traz, todas as semanas, terças e sextas-feiras, trazendo sempre entrevistados que movimentam o cenário político estadual e nacional e sempre com muita polêmica, sempre também com muitas leituras políticas. Os entrevistados sempre trazendo aí bastidores, revelações importantes que repercutem a semana inteira na política paraibana. E hoje nós temos como convidado o ex-presidente do PT da Paraíba, ele que sempre é inteirado nos assuntos, sempre opina sobre os temas nacionais e estaduais e está por dentro de tudo que acontece na política paraibana, faz leituras importantes dos cenários nacionais e também do cenário nacional e também do cenário estadual. Jackson Macedo é o nosso convidado de hoje, também já que o PT é um dos temas principais nos últimos dias na política paraibana. Jackson Macedo, satisfação tê-lo conosco aqui na tal da política de hoje. Rodinei, é um prazer estar aqui. Primeira vez que estou no programa e estou à disposição. Vamos conversar. Jackson, você há poucos dias era o presidente do PT estadual e aí você repassou há dias atrás o comando para a nova presidente, deputada Cida Ramos. E eu me lembro que nesse intervalo aí nós tínhamos alguns candidatos a presidente do partido, fizeram aí uma campanha até certo ponto acirrada e você já no finalzinho, você decretou uma tendência. Eu vou, dentre os candidatos que aí estão, Cida Ramos vai ser o meu nome. Do dia da eleição de Cida para cá, a coisa está tranquila, algo mudou. Eu percebo que o PT nunca tem uma situação tranquila nos seus bastidores. Como é que está a situação do PT após a entrada e ter assumido Cida Ramos o comando do partido nos últimos dias? Olha, Rodinei, não foi no final da campanha interna do PT. Desde o começo eu sinalizei publicamente minha preferência pela candidatura dela. O grupo que eu faço parte no PT, o agrupamento chamado CNB, tomou a decisão de apoiá-la como candidata a presidente, porque a gente entendia naquele momento que era a melhor candidata, né? A candidata que melhor tinha condições de tocar o partido nesse processo que a gente vai viver agora, principalmente nessas eleições. A minha relação com o Cida é a mesma, uma relação de respeito, de carinho, uma pessoa que eu gosto, que eu admiro o legado, a história dela, que mesmo antes da eleição a gente tinha divergências e convergências, e continua tendo divergências e convergências, que faz parte do debate interno do PT. Mas eu mantenho uma boa relação com ela. Logicamente que com a minha saída da presidência, a gente se afasta mais, não está mais no dia a dia. Naquele período de eleição interna no partido, que durou aí uns 3 meses, eu estava quase todos os dias com ela, conversando, dialogando, orientando, né, mostrando como é que funciona o PT. Depois que ela foi eleita, a gente perdeu, assim, de certa forma, um contato mais cotidiano, mas continua sendo uma grande companheira que eu respeito, que eu admiro muito. Jackson, nós temos aí uma nova figura dentro do universo do PT nacional e do universo do PT estadual. Vamos lá partir logo para o cenário nacional, para depois a gente vir para as coisas mais paroquiais aqui no estado. Hoje o cenário tem Lula como o presidente da República. Além disso, nós temos o nome de Flávio Bolsonaro, outros nomes que aparecem nos bastidores, mas parece que Flávio é o nome com maior densidade, o nome que mais aparece com musculatura para enfrentar Lula nas urnas. E Lula, nos últimos dias, tem feito o dever de casa na administração pública, mas não tem tocado muito no tema político. Qual a síntese que você faz nos últimos dias? As pesquisas dão aí um equilíbrio entre Flávio Bolsonaro e Lula. Você acha que quando Lula começar de fato a entrar no cenário político, para fazer política de fato, vai começar a mexer nesses números que as pesquisas apontam nacionalmente? Eu não tenho dúvida nisso. O presidente tem priorizado o governo. A gente sabe que num certo momento agora desse ano de 26, ele vai ter que priorizar a campanha, aí não tem jeito, porque é um período eleitoral. Agora, Rodinei, eu vou lhe dizer uma coisa, depois do impeachment da presidente Dilma, o cenário político nacional mudou completamente. A gente que vinha acostumado a fazer uma política no Brasil, a acompanhar a política nacional, né, com a polarização que existia entre PT e PSDB, né, que era uma polarização mais salutar no debate de ideias e que a diferença de votos pró um ou pró outro era 20, 25, 30% de votos. Depois do impeachment da presidente Dilma e com o advento desse segmento mais fascista, mais de extrema-direita, liderado por Jair Bolsonaro, isso mudou completamente no Brasil. A eleição agora nacional é dividida ali no VAR.
é por 1%, 2%, e eu acho que isso vai demorar muito ainda no Brasil. Para você ter ideia, as pesquisas Quest que têm saído aí, os candidatos que se dizem de centro, né, os candidatos da chamada terceira via, você tem Caiado e você tem o Zema, quando eles são medidos no segundo turno com Lula, quase empatam com Lula. Então você tem um sentimento polarizado no Brasil muito forte. Quem quer que seja que dispute com o presidente Lula vai pegar esse sentimento para si, vai assumir esse sentimento para si e vai dividir a eleição no meio. Então, essa eleição ela vai ser resolvida nos décimos assim, de eleitores, como foi também a eleição de 22. Essa eleição para o PT vai ser mais difícil do que foi 22. A gente tem que compreender isso. Você tem hoje o país, pela última Quest, dividido em 3 bandas. Você tem ali 33% com o presidente Lula, 33% e subindo com Flávio Bolsonaro. Por quê? Porque esse segmento que está no centro de 30% do eleitorado, 33% do eleitorado, é que vai decidir a eleição. E pela última Quest, ele tem crescido nesse sentimento mais de centro, nesse sentimento que está mais ao centro. É importante deixar destacado também, para o PT e para Lula, a candidatura de Zema e a candidatura de Caiado não é ruim, porque tira votos muito mais desse sentimento mais que está à direita, próximo de Flávio Bolsonaro. Mas nessa matemática você não acha, vamos lá, Lula 33%, Flávio Bolsonaro também nessa mesma média, a média pelo menos de 30%, e com os votos de Caiado e os votos de Zema, no universo de segundo turno, os eleitores de Zema e de Caiado, eles não tendem a votar em Flávio Bolsonaro? Sem dúvida. Então, você não acha esse ambiente matematicamente perigoso para o presidente? Muito perigoso. Se não fossem essas duas candidaturas que se apresentam, a do Zema e do Caiado, essa eleição seria resolvida no primeiro turno. Isso aí é fato, para um dos lados, né? Então, qual é a grande missão do PT e do presidente Lula? É entrar nesse eleitor que está definido, desse eleitor de centro, que se diz, olha, eu não sou identificado nem com o petismo, nem com o presidente Lula, nem com a direita, com a família Bolsonaro. Eu acho que é a grande missão nossa. Você tem um voto já fechado, segmentado, vinculado à esquerda, e um voto mais fechado, segmentado, vinculado à direita, que não vai mudar. O eleitor, por exemplo, de Valber Virgulino, aqui na Paraíba, não vai votar no Lula, não tem jeito, né? Mas o eleitor, por exemplo, de um deputado que está mais ali no centro da política, de um Tovar Correia Lima, por exemplo, você está aqui um exemplo, né? Esse eleitor, ele pode estar em disputa. Então, quem melhor disputar esse segmento, que teoricamente está ao centro da política nacional, não é o centrão, dos partidos que representam o centrão, mas no centro da política nacional, porque não se identifica com nenhum dos lados, vai vencer a eleição. Na sua opinião, o que seria interessante para que a articulação do presidente Lula pudesse trazer para o seu lado essas pessoas, esse nicho que está ali no centro e que está dividindo e que pode ser o fiel da balança nas eleições? Olha, a última Quest mostrou que as políticas do governo do presidente Lula, que são na sua grande maioria, e na minha opinião corretamente, para o segmento mais baixo da sociedade, as classes C e D, né, essas políticas, por incrível que pareçam, Rudinei, deixam de ser políticas vinculadas ao PT e passam a ser políticas de Estado. Ou seja, quem recebe o Bolsa Família não acredita mais isso ao PT e ao presidente Lula. Acha que é uma obrigação do país, uma obrigação do governo, né? Quem tem um filho no ProUni, por exemplo, fazendo faculdade numa universidade particular financiada pelo governo, acredita isso ao país, ao governo, mas não mais ao PT. Porque isso virou política de Estado. Esse segmento que está mais ao centro, aí o governo precisa atentar para onde deve se colocar as políticas para esse segmento que está mais ao centro. A classe média brasileira, por exemplo, está extremamente endividada. Isso saiu agora na pesquisa recente da Quest. E a gente não tem uma política para isso, né? O governo precisa realmente voltar. Recentemente eu vi uma fala do presidente Lula querendo abrir FGTS, 20% do FGTS para a população brasileira de classe média pagar suas dívidas. Dívida de cartão de crédito, dívidas de juros, enfim. Eu acho que a gente precisa ter uma política mais clara para esse segmento da sociedade, para trazer esse segmento para o debate de governo. Porque sensibilizar eleitoralmente e politicamente, um exemplo, a moça que faz a limpeza na minha casa, a minha secretária, o filho dela está no ProUni, por isso eu deveria compreender esse país e votar no presidente Lula por causa disso. Isso não existe mais no Brasil. Existia no primeiro governo do presidente Lula, né? Agora, como essas políticas se tornam políticas mais de Estado, por exemplo, a Quest recentemente, o presidente Lula tomou iniciativa, que foi uma promessa de campanha, de isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000. A Quest mediu, né, a disputa eleitoral dentro desse segmento, que vai ser afetado, né, por essa decisão de não pagar mais imposto de renda e quem ganha até 5 mil. Isso não influenciou? O impacto foi quase zero.
O impacto foi quase zero. O governo agora tomou a iniciativa da escala 6x1. Correta, é uma decisão histórica, né? Isso aí é uma promessa do presidente Lula de muito tempo. E o presidente Lula assume esse debate. A escala 6x1 entrou na pauta do Congresso, está na CCJ, deve ser votado em breve. Nós precisamos medir qual vai ser o impacto disso do ponto de vista eleitoral. Porque a minha grande preocupação é que as pessoas não conseguem mais vincular essas grandes políticas públicas com o nosso presidente e com o nosso partido. Se essa escala 6x1 que está na pauta, Sim. essa escala 6x1 for aprovada e, vamos lá, a presidência da República tendo sido o principal responsável por essa mudança que vai beneficiar a grande parte da população. Se isso não refletir nos números da próxima pesquisa, o que é que seria o ideal? O que é que seria interessante ser pensado pela estrutura do governo para tentar movimentar em favor do governo dividendos quanto às decisões políticas? Essa questão da escala 6x1 provavelmente não vai ter impacto na eleição, porque o debate que está na CCJ falam de ter um período de transição para que as empresas, para que, enfim, entrem em adaptação para esse novo modelo de escala. Então, com certeza, isso não vai ter impacto agora, porque quando é que tem impacto? Quando afeta diretamente a vida da pessoa. O imposto de renda, por exemplo, não é esse ano. O imposto de renda de quem ganha até 5 mil é para o próximo ano, porque esse imposto de renda que a gente está declarando agora é relativo a 2025. Então, por isso que não teve impacto. Uma coisa que tem nas eleições americanas, e aí Felipe Nunes na Quest fala muito nisso, é quando a percepção da economia chega na casa da pessoa, e não está chegando. No Brasil, Rodinei, a inflação está controlada, nós estamos vivendo quase o pleno emprego, né? O crescimento de emprego no país é histórico que tem acontecido no Brasil. A inflação está controlada, o PIB está em crescimento, mas isso não chega na casa das pessoas. Isso não chega na casa do seu José, que mora lá em Mangabeira, que sai para fazer a feira e tem lá o preço da tomate crescendo por questões sazonais. Você tem agora a gasolina a R$7 por questão de um conflito no Oriente Médio. Que é independente da economia independente nacional. Da economia, né? E aí tem um pouco de um debate mais estranho, né, dos postos de gasolina, porque está lá o posto com o tanque cheio, né? O impacto não chegou ainda, mas o cara já antecipa o aumento do combustível antes desse aumento chegar Mesmo sem ter comprado no valor mais alto. Sem ter comprado no valor mais alto. Então, assim, isso tem consequência. Isso afeta diretamente o resultado de pesquisa, percepção de melhoria de vida das pessoas. Enquanto essa percepção de vida não chegar na casa das pessoas, nós vamos ter uma eleição extremamente difícil. Mas vamos lá, você traz um ponto que eu acho que é importante e para ser debatido para quem está nos acompanhando também. Vamos lá. Esses movimentos que o governo tem feito, movimentos sociais, as pessoas já não absorvem mais como se fosse uma ajuda do governo. É como se fosse uma obrigação, é um trabalho de fato social que todos os governos deverão fazer. Ou seja, isso não impacta mais nos números. Mas quando acontece um aumento desse, por exemplo, do combustível, que não é uma decisão do governo nacional, não é uma decisão do presidente Lula, é uma questão que veio da Europa, da Ásia ou do Oriente Médio, que impacta aqui no movimento de subida dos combustíveis. Quando o movimento é negativo, a culpa é do governo. É porque o governo é quem absorve isso. Como é que resolve esse problema? O debate aí é de comunicação, é como se comunicar com as pessoas. É uma coisa que eu venho dizendo desde a eleição de 18. A direita comunica melhor. Nós perdemos a eleição de 18 de Haddad contra Bolsonaro porque nós comunicamos mal. Enquanto a gente continuava fazendo panfletagem na rua, na Lagoa, entregando panfleto de Haddad, os filhos de Bolsonaro disparam 1 milhão de mensagens por segundo no WhatsApp. E a gente perdeu o debate público, porque o PT ainda naquele período ainda era analógico. Então, quando a gasolina aumenta por um conflito no Oriente Médio, eles conseguem passar uma percepção na sociedade que é culpa do presidente Lula. E a gente sabe que não é isso. Você está entendendo? Então, assim, o PT tem um desafio muito grande no debate da comunicação, que eu acho que é uma coisa que vai ser fundamental para vencer essa eleição, é comunicar melhor. O governo melhorou muito a comunicação. Esse novo ministro tem feito um trabalho, na minha opinião, interessante. Mas eu acho que vai ser o grande desafio do governo, é fazer com que as grandes ações do presidente Lula cheguem realmente na ponta. Não só na comunicação, mas na percepção da melhoria de vida das pessoas. Jackson, nós temos aí um cenário que nós temos aí já no mês de abril, meados de abril, já batemos antes de ontem já o meio do mês, e nós estamos já partindo para um horizonte de meio do ano, onde as coisas já começam, de fato, a esquentar, de fato, na política, faltando, quando chegamos no meio do ano, só temos apenas 3 meses para o processo eleitoral. Sim.
O que fazer a partir de agora? Eu falo em termos práticos, para que Lula possa se colocar de fato como o favorito, sendo ele o presidente da República. Por quê? Porque no passado, eu fiz esse comentário no rádio no passado, e eu vejo muita gente falando, olha, um governador, um presidente, um prefeito, só perde uma reeleição se for incompetente. Né? Porque tem a máquina na mão, tem toda a estrutura do governo na mão. Bolsonaro conseguiu fazer isso. Conseguiu ter incompetência para perder a eleição, mesmo sendo o presidente da República. Do jeito que a coisa vai, é possível que as críticas que a imprensa fez a Bolsonaro, que ele perdeu a eleição, mesmo estando no governo, se Lula não agir rápido, se a comunicação não melhorar, se as ações não conectarem mais com as pessoas, pode acontecer o mesmo filme de 2022? Olha, poder pode, é uma eleição, é o jogo que vai ser jogado. Agora, o presidente Lula, eu acho que é fundamental que a estratégia de campanha compare os dois governos. Nós tivemos agora a experiência do que foi 4 anos do governo Bolsonaro no Brasil. Do ponto de vista das políticas públicas, o que é que tem desse governo? Vamos escolher uma área, qualquer área. Pega educação, saúde, infraestrutura. O que é que esse governo fez em 4 anos? Eu acho que a grande missão do governo, além de comunicar melhor, é comparar. É fazer com que as pessoas que estão lá na periferia lembrem do que foi os 4 anos de Bolsonaro e compare o que foi o período da pandemia, né, aquele sofrimento todo em relação à saúde pública. Comparar. Se a gente continuar insistindo, eu acho que o PT diminuiu muito essa pauta. Essas pautas mais relativas, né, esse debate mais religioso, mais sectário, né, esse debate mais de política de gênero, eu acho que isso é uma pauta que favorece muito a extrema-direita no Brasil. Mas se a gente comparar, do ponto de vista da política pública, o que os governos do presidente Lula fez, principalmente esse último governo, na minha opinião, foi o melhor de todos, né? E o que o governo do Bolsonaro fez em 4 anos, com certeza a gente vai ganhar o debate público, né, dessa eleição. Essa é a ideia que o senhor daria, a comunicação do governo, em pegar, por exemplo, publicizar isso no rádio, na TV, na internet, fazer um comparativo do governo Bolsonaro, por exemplo, universidades, programas sociais, vamos lá, a renda da população, a economia, taxa de juros. Você acha que colocando isso todo dia na TV, no rádio, na internet, você acha que seria o grande desafio da comunicação do presidente Lula em fazer todos os dias esse comparativo? Isso. Você acha que isso refletiria nos números da Quest? Não tenha dúvida. Em 18, por exemplo, a gente não podia comparar porque ele nunca tinha governado. E ele chegou com uma grande novidade. Bolsonaro ia para a televisão e dizia, olha, bandido bom é bandido morto. Você que teve seu celular roubado e levou um tiro, esse cara tem que morrer. Então, assim, esse cara chega com esse discurso e pega as pessoas e diz, olha que loucura que esse cara está falando. Ele chega com uma grande novidade no Brasil. E aí, quando ele governou, as pessoas viram o que foi o governo Bolsonaro. Flertou com golpe o tempo todo. Mais de 700 mil pessoas morreram na pandemia, muitas delas por culpa do governo, né, a inoperância do governo. Então a gente tem agora na verdade, ele fletou com golpe, mesmo estando fora do governo. Fora do governo, tempos, né? Fletou durante o governo, fletou fora do governo. Ele sabe que ele não conseguiu porque o país tem estabilidade institucional, né, as instituições estão estabilizadas na democracia brasileira. Mas eu acho que é isso. A gente tem agora essa oportunidade de mostrar às pessoas, olha, o que mudou na sua vida nos 4 anos de Bolsonaro e o que mudou agora na sua vida em relação ao governo do presidente Lula. É a grande missão, debater política pública. O presidente Lula tem essa capacidade de fazer e, ó, se fizer bem, vence a eleição tranquilamente. E o que fazer para trazer esse debate, o trabalho que o governo tem, e o PT nacional novamente governa o país, podendo aí chegar à reeleição com o presidente Lula, e nós trazemos esse debate para a Paraíba. Há uma guerra de narrativas muito grande quanto ao posicionamento do PT. Nos últimos dias, houvemos aí uma decisão, teoricamente falando, da presidente do PT estadual, Cida Ramos, quanto ao anúncio que foi feito na semana passada de apoio à candidatura de Lucas Ribeiro. Mas vamos lá. Ao passo que isso aconteceu, abriu-se uma divergência com o Veneziano Vital, que é apoiador do presidente Lula, que espera receber o apoio do presidente Lula. O Veneziano disse, olha, vamos ver aí, isso pode ter uma prorrogação. E aí a prorrogação ficou assim no ar. Ele falou a prorrogação em relação à decisão de Lula aos votos do Senado, ou o Veneziano queria falar sobre a prorrogação de uma possível nova decisão, uma mudança de rota no apoio do PT estadual a um candidato ao governo do estado? Olha, primeiro dizer que essa decisão é uma decisão que é avalizada pela direção nacional. Pelo que a gente tem visto da fala do presidente Edinho,
com quem eu não converso faz tempo, mas eu acho que é uma decisão avalizada pela direção nacional. Se é uma decisão avalizada pela direção nacional, isso não pode ser questionado, né? A minha única divergência que tem é nessa última reunião do diretório estadual é que tem gente que estava nessa reunião, gente graúda do PT, que se a posição ali tomada fosse outra, não iria seguir. Porque já tinha dito publicamente que já tinha posição fechada. Então nem precisava estar na reunião. Então, assim, eu tenho uma posição no PT histórica que é o seguinte: posição partidária não se discute depois de tomada, se cumpre. O que a gente espera agora, com a decisão tomada, é que os filiados cumpram a decisão. Logicamente, essa decisão precisa ser avalizada pela direção nacional, que vai ser pelo Diretório Nacional nos próximos dias. Pela fala do presidente Edinho, é uma estratégia que a direção nacional entende como mais correta. A minha divergência com parte da direção estadual e quem tem tocado esse processo, que eles deixaram o debate muito local e esqueceram de nacionalizar o debate. Se a aliança prioritária é com Lucas, é com progressistas, é porque estrategicamente, para o presidente Lula, para a direção nacional, é importante que o progressista da Paraíba abra uma dissidência nacional e vote no presidente Lula. Eles colocaram numa balança entre o progressista e o MDB e decidiram nacionalmente que é melhor para o presidente Lula essa aliança, mesmo sabendo que, na minha opinião, e é o que eu tenho lido na imprensa nacional, a Federação Progressistas União Brasil deve indicar o vice de Flávio Bolsonaro. Como é que vai resolver essa parada? Aí é um problema que a direção nacional tem que resolver, porque uma coisa é, por exemplo, o MDB. O MDB tem dito que não vai apoiar nenhum dos candidatos. O PT tomou a iniciativa de procurar o MDB, o MDB nordestino tem interesse em fechar oficialmente com o presidente Lula, mas tem muita divergência do MDB de São Paulo, do MDB do Rio, enfim. Se essa aliança, provavelmente o MDB deve liberar os estados, mas o PP deve indicar o vice de Flávio Bolsonaro, né? Fala até da senadora Tereza Cristina, enfim, coisa desse tipo. Isso é um problema que a direção nacional vai ter que tratar. Mas aí, se houver isso, eu acredito que o progressista na Paraíba deve abrir uma dissidência nacional e votar no presidente Lula. Você acha que o PP estadual consegue abrir essa dissidência? Eu acho que é possível deles abrirem essa dissidência em relação a Lula manter o apoio a Lula? Eu não sei qual é a estratégia que o partido vai usar, mas eu acho que é normal, é natural. Aqui na Paraíba já aconteceram outras vezes, por exemplo. O MDB, você lembra, Zé Maranhão abriu, historicamente, o MDB era o vice de Serra, na época, e o MDB da Paraíba foi o primeiro MDB do Brasil que abriu uma dissidência pública e votou no presidente Lula, que era Zé Maranhão e Roberto Paulino naquele tempo. Então, 2002. Eu acho que isso não é incomum de acontecer. Pode acontecer. Agora, o que eu estou dizendo é isso, se o PP realmente indica o vice de Flávio Bolsonaro, isso vai ser um dificultador que a direção nacional vai ter que tratar. Para consolidar a aliança, logicamente que a gente precisa ter o reforço público do palanque do presidente Lula, porque, veja bem, o Ney tem dois tipos de apoio. Tem um apoio de assim, olha, eu vou votar, e tem um apoio que é o apoio público, que você coloca a cara, engajamento, que você se engaja na campanha. Por exemplo, eu tomei a decisão, eu e outros companheiros do PT, de votar no senador veneziano. Então, nós estamos fazendo isso porque o presidente Lula disse que ele é o candidato dele aqui na Paraíba, junto com o governador João Azevedo. Veja as falas públicas de veneziano em relação ao presidente Lula. São falas fortes, contundentes, de defesa, intransigente, da defesa do governo, da defesa do legado, da defesa do presidente Lula, da importância da sua reeleição. Para uma eleição disputada, como vai ser essa de 26, nós precisamos de gente desse tipo, que vá para a luta, para o dia a dia, né, e que vote no presidente Lula. Não vai interessar para o PT e para o presidente Lula uma liderança política, por exemplo, que chega lá em Piancó e encontra o prefeito, que vai votar nele, e diz assim: prefeito, e aí? Nacionalmente, o prefeito, eu estou na dúvida em quem eu vou votar, se no Flávio ou no presidente Lula. E o cara não vai lá e não conversa, não toma iniciativa. Você está entendendo? Então, existem vários tipos de apoio. E o PT tem que priorizar isso. Eu acho estranho quando o PT da Paraíba prioriza o debate, por exemplo, de cargo. Se você pegar a agenda da reunião que aconteceu no sábado, veja bem, eu não estou aqui criticando ninguém, quero deixar claro isso, para que depois não fique dizendo, olha, ele está criticando, não. Eu estou apenas dizendo, se você pegar a pauta que sai da reunião do Diretório Estadual até hoje, só se fala em cargo. Só se fala em Secretaria de Desenvolvimento Humano, em cargo, você não prioriza uma agenda nacional. Porque isso é o mais importante. Eu vou repetir, se a aliança com o Lucas foi fechada, e essa aliança que nós vamos seguir, porque foi determinada pelo partido, ela é correta, porque estrategicamente, para a prioridade do PT nacional, que é a reeleição de Lula, foi o melhor cenário para a Paraíba. Nós não podemos achar que os debates locais, os debates paroquianos, os quintais de cada um, esse debate é maior do que o debate nacional, que não é. O nome do PT que está na política e na imprensa estadual
nos últimos 15 dias é só sobre debate de cargo, é só sobre quem assume a Secretaria de Desenvolvimento Humano, quem ganha a queda de braço, Cida ou Poliana. Já teve até meme na internet, a foto das duas e tal. Assim, nos últimos dias, o debate não tem sido a questão do apoio, do palanque de Lula, tem sido se o PT vai ganhar ou não a queda de braço em relação a esse debate. Rodinei, eu acho que o PT tem condições de participar de qualquer governo, tem gente capacitada para participar de qualquer governo. Agora, isso não pode ser o debate principal. Veja bem, eu não estou criticando ninguém, eu estou apenas dizendo um fato. Já somente um detalhe, somente para mim reconectar aquilo para que você possa desenvolver ainda melhor sua resposta. Eu tenho percebido que essa questão da secretaria tem sido um trunfo maior do que até uma possível postulação da vice na chapa de Lucas. Eu acho que a questão do PT na vice na chapa de Lucas tem ficado até no segundo plano. O debate sobre a questão da secretaria tem sido o debate mais forte em relação aos dois temas. Eu acho que é o que tem aparecido. Aí você que é da imprensa, que acompanha bem mais do que eu, tem visto. Do dia da reunião para cá, esse debate tomou conta da imprensa nacional e virou uma guerra, uma polarização, né, de uma disputa que, na minha opinião, não é tão necessário assim, porque não é a agenda prioritária do PT, gente. Veja bem, eu passei 8 anos como presidente do PT, Rodinei. Pode dar um Google aí. Você não me viu na imprensa brigando por cargo em governo nenhum. E olha que foi oferecido cargo para o PT, e eu sempre ficava dizendo, e apanhei muito no PT, porque eu dizia, a prioridade é Lula. A prioridade é Lula. Na eleição de 22, todo mundo diz, porque o PT tem que indicar vice, porque o PT não sei o quê, não sei o que. Eu digo, a prioridade é Lula. Nós não queremos vaga em chapa majoritária, nós queremos vaga... E o resultado disso, Lula ganha nos 223 municípios da Paraíba, nos 2 turnos. Foi o único estado do Brasil, nem os estados que são governados pelo PT, como Bahia e Ceará, por exemplo, Rio Grande do Norte. Lula venceu em todas as cidades. Na Paraíba ele ganhou em todas e nos 2 turnos. Eu tenho muito orgulho disso, porque isso foi feito muita política. De ligar para deputado de direita, de centro-direita, dizer, olha, vamos lá ajudar a gente. Era conversar com Adriano Galdino, que parava uma caminhonete na frente do PT pedindo material de Lula. Chegava lá o motorista dele, Jackson, eu vou rodar o interior agora, me dê material de Lula. É isso, você faz política assim. Tá entendendo? Então, assim, eu não estou aqui... Então você acha que a tática usada por Cida Ramos, agora no comando do partido, como você já próprio expressou, sendo colocado o debate prioritário, a questão de cargo, né, a questão de cargo para a secretaria, pode prejudicar a eleição de Lula aqui na Paraíba? Olha, eu não sei se pode prejudicar, porque vai chegar um momento que não vamos ter que startar a campanha. Pode ser que seja tarde a estratégia, porque vamos lá, se prioriza esse debate de cargo, aí de repente o governador Lucas diz, olha, infelizmente eu não tenho como atender o partido nesse... O PT vai romper? Se ele disser, não, eu vou continuar votando em Lula, tal, mas não tenho como atender esse pedido da Secretaria de Desenvolvimento Humano. Aí rompe? É isso? Então, porque priorizam tanto isso, na minha opinião, veja bem, eu vou repetir, porque aí eu sei que isso vai criar polêmica depois. Não estou batendo em ninguém. Eu estou dizendo que o que tem aparecido pós-reunião, na minha opinião, é um debate menor. Não deveria ser o debate prioritário. O debate prioritário é, por exemplo, a direção nacional tem um problema na Paraíba, que não é um problema pequeno. O prefeito Cícero Lucena está dizendo que, se não tiver o apoio do PT, não vota no Lula. Né? E eu acho que a gente tem que ter um debate, um diálogo com ele e com a base dele para que a gente não perca esse apoio. Porque é importante ter o apoio dele também. Como é importante ter o apoio da base que governa a Paraíba hoje, liderada pelo governador Lucas, por João Azevedo, enfim. Eu acho que nós não podemos perder apoio. É fundamental abrir diálogo com todo mundo, porque, repito, essa eleição nacional, gente, vai ser decidida no VAR. Vai ser decidida ali por milésimos de votos. E isso é muito ruim, é muito perigoso, porque eu tenho certeza que o Brasil não aguenta mais 4 anos do bolsonarismo. Na sua visão, a pauta principal do PT terá que ser Lula, então não necessariamente, na sua visão, para o PT estar contemplado ou para fazer, de fato, a campanha que o PT precisa, que é evidenciar e ter Lula como reeleito presidente da República, sendo majoritário de novo aqui na Paraíba e também no Brasil, esse debate de secretaria e até mesmo da vice deveria ser segundo plano. Porque o Rodinei já imaginou, a gente tem a vice de Lucas, o PT indica lá o vice, vai lá, Marcos Henrique, que tem se colocado, um companheiro importante, como vice de Lucas. O PT ganha a Secretaria de Desenvolvimento Humano, a presidenta Cida indica lá um secretário ou uma secretária, e Lula perde a eleição. O que é que adiantou? O que é que serve? Eu vou além, o PT ganha 27 governadores no Brasil, todos do PT, e Lula perde a eleição. É isso, eu não consigo compreender como é que as pessoas priorizam. Eu venho dizendo isso, Rodney, não é de hoje. Dê um Google e veja minhas falas.
o mais importante é o palanque do presidente Lula. Eu passei 8 anos no PT dizendo isso. O senhor apoiou Cida para presidente do PT estadual. O senhor conversou com ela sobre esse tema ou o senhor ainda vai conversar e mostrar a ela esse ponto de vista? Não, ela sabe minha opinião. E Cida tem uma história. Ela vai dedicar a campanha dela, prioritariamente a campanha do Lula. Eu não tenho a menor dúvida disso. Ela sabe minha opinião. As resoluções que saíram do PT nos últimos tempos são nesse sentido. Eu só acho que nesse momento, né, nesse debate agora da relação da escolha da tática eleitoral, do ponto de vista tático, na minha opinião, é um erro a prioridade do debate que está se dando para uma questão que, na minha opinião, não é a mais importante nesse momento. Até porque, se ela acontecer, vamos usar um exemplo concreto, é só a Secretaria de Desenvolvimento Humano? E se eu não votar no Lula? Só a Secretaria resolve? Ou se não der, a Secretaria rompe? Essas perguntas precisam ser feitas. Você está entendendo? Por isso que eu acho assim, eu infelizmente acho que nós deveríamos, felizmente, estar gastando mais saliva e mais tempo do nosso partido priorizando a construção do palanque do presidente Lula aqui no estado da Paraíba. O debate estadual nos últimos dias, o debate mais efervescente. E aí, podendo estar com a secretaria, podendo estar na vice, podendo estar só com um ou podendo estar com nenhum. Mas vamos lá. Qual a posição que o senhor entende que o PT deve estar nessa eleição estadual aqui na Paraíba? Vamos lá. Por quê? Nós temos um universo de deputados estaduais e deputados federais. O PT hoje tem somente um deputado estadual. Tinha 2, até poucos dias. Cida Ramos, a presidente, e o deputado Luciano Cartacho, que novamente deixou o partido e foi agora para o PP, o partido do governo... Ou para os republicanos. O partido comandado por Hugo Mota. Mas vamos lá. Partindo desse princípio, o PT de 2 eleitos volta a ter 1. Né? E o PT podendo aí estar um crescimento, quem sabe, numa chapa de federal, com essa questão da federação, porque, na minha visão, poderá haver uma troca de cadeiras, uma troca de lugares entre Luiz Couto e Ricardo Coutinho. Eu acho que Ricardo Coutinho tem mais votos do que Luiz. Se tiver de ser eleito somente um, eu acho que é Ricardo. Mas a probabilidade agora com essa questão da federação pode chegar a eleger, garantir a cadeira também de Gervásio, que foi para o PCdoB, que é um partido da federação, né? A federação hoje do PT, PCdoB e PV, e podendo eleger, quem sabe, até um terceiro nome, e aí seria a posição de permanência de Luiz Couto. Como é que o senhor tem visto esse cenário para a Assembleia Legislativa, né, que perde um deputado estadual, e uma previsão para o cenário de deputado federal, onde a federação pode, que só tem hoje um deputado, né, que é Gervásio Maia, podendo chegar a 2 ou até a 3? Eu acho que o PT tem que lutar o tempo todo para aumentar a sua representação, tanto na Assembleia como no Congresso Nacional. Quando eu era presidente do PT, quando a gente filiou Cida, Jeová e Estela, muita gente, e Luciano Cartacho, trouxemos de volta para o PT, muita gente foi contra dentro do PT. Muita gente que hoje é aliado, por exemplo, de Cida, que na época foi contra a filiação dela no PT. Mas a gente achava que era importante ter esses companheiros no PT para aumentar a nossa bancada, e são companheiros identificados com o nosso projeto nacional e com o nosso partido. Né? Cida é uma companheira de esquerda, Estela é uma companheira de esquerda, Jeová é um companheiro de esquerda. Eu acho que isso deveria ter sido feito agora. Eu vou citar um exemplo concreto. 3 figuras assim, da política local, você tem aí o deputado Romualdo, o deputado Chió, né, e o Anderson Monteiro, que é deputado também, procuraram a federação no intuito de filiar a federação. Ora, se eles querem filiar a federação, é lógico que eu, como liderança do partido, só venho para o PT. É o maior partido da federação, é o partido do presidente Lula. Aqui vocês vão ter uma estrutura, com todo o respeito que eu tenho ao PCdoB e ao PV, melhor dentro da federação. É um partido que comanda o nosso país, é o partido do presidente da República. Eu acho que, eu não estou dizendo que ninguém vetou a entrada de ninguém, porque disseram que eu andei falando que vetou. Não, mas poderia ter tido um esforço de trazer esses companheiros. Já que ia ter a saída de Cartacho, a reposição com esses deputados eleitos exato, aí... porque eles tinham interesse de vir para a federação, e por que não foram para o PT? E foram para outros partidos? É estranho. É no mínimo estranho, né? Você acha que faltou articulação de Cida para isso? Eu acho que faltou articulação da direção do PT, eu não vou nominar aqui responsabilidade de ninguém. Mas ela é a presidente. De ter trazido esses companheiros para cá. E eu vou além. Gervásio Maia. Gervásio tomou a decisão de vir para a federação. Por que não abriram um debate com ele? Senhora, por que você não veio para o PT? Foi para o PCdoB? Pois é, por que vai para um partido menor, um partido com todo o respeito que eu tenho ao PCdoB? É uma decisão que ele tomou, que a gente respeita. Mas por que ele não aparece no PT? Por que um deputado como Romualdo abre o Instagram de Romualdo e veja a defesa que Romualdo faz do presidente Lula no seu mandato e lá na região do Cariri?
Eu acho que, além de Cida na Assembleia, é o deputado que mais defende o presidente Lula na Assembleia Legislativa. Esse cara tem que estar no PT, gente. Tem que estar afiliado ao nosso partido. Mas colocaram na cabeça que a entrada dessas pessoas no PT poderia prejudicar a candidatura A ou a candidatura B, mas esqueceram que nós estamos federados. E eles disseram, tudo bem, não entra no PT. Tanto fazia no PT, no PCdoB ou no PV? Tanto faz. Resultado disso, dessa estratégia toda, o PT, infelizmente, vai sair menor dessa eleição, porque não vai conseguir fazer 2 deputados estaduais, né? E nós vamos ter PCdoB e PV maior do que o PT. Você acha que a direção do PT ter priorizado esse debate de secretaria pode ter deixado passar sem perceber esse movimento? Não, porque esse debate de secretaria surge depois. Esse debate da filiação deles... ele surgiu depois publicamente, não, mas ele era tratado publicamente nos bastidores. Eu não tratei diretamente sobre isso. Agora, eu conversei muito com o Romualdo, né, com a assessoria de Romualdo, conversei muito com o Chió, com o prefeito Olivânio do PT, que trabalha no gabinete de Chió de Picuí. Conversei muito com essas pessoas. E assim, eu não quero aqui falar por ninguém, mas eles me colocaram a dificuldade que tinha de abrir diálogo com o PT. Isso é público. Se você ligar agora para Romualdo, ligar para Chió, ele vai falar isso. Certo? Eu não estou dizendo que ninguém vetou a entrada de ninguém, mas faltou uma sensibilidade de você compreender, olha, se querem vir para a federação, venham para o PT. Vem para cá. Venha para cá. Como nós fizemos, por exemplo, Cida, Estela e Jová queriam sair dos partidos Partido do presidente, com mais estrutura. Venham para o PT, venha para cá. Né? Quando nós trouxe o Luciano Cartacho de volta, Luciano, já que eu tenho interesse em voltar para o PT, você me ajuda a construir isso? Ajudei a construir, conversei com a liderança do PT, aprovamos a filiação dele aqui e aprovamos a filiação dele nacionalmente. Então, assim, isso é decisão política, de você ter o partido forte. Vou citar aqui um fato que pouca gente lembra. Em 2018, Ricardo decide colocar Luiz Couto como candidato a senador. Eu saio de uma reunião na Granja, que tomou essa decisão, e o presidente do PT, Ronê, fiquei, meu Deus, e agora? Perdemos o mandato de deputado federal. Luiz Couto era deputado federal, reeleito tranquilamente e vai ser candidato a senador. Aí eu lembrei que tinha Frei Anastácio. Padre, igual Luiz, a base social igual, né? A militância, mesmo perfil do Luiz Couto. E era deputado estadual candidato à reeleição. Eu disse, Anastácio, você tem que ser o candidato a deputado federal. Não, você é maluco, eu não tenho... Anastácio, coloca a cabeça a funcionar, sua base é igual a do Luiz. Você tem que ser, já que isso é uma loucura. Não... Olha, se você não topar, Anísio Maia vai topar. E eu vou conversar com o Anísio. Não vou. Quando foi à tarde, ele disse, olha, eu vou. 4 horas da tarde, tomou a decisão de ser candidato. Resultado, foi eleito deputado federal. Isso é fazer política. Isso é você construir política. Você está entendendo? Então, assim, eu acho que o PT deveria ter priorizado mais a construção dessa chapa proporcional. E aí é esperar saber o que é que sai da urna. Em relação à federal, tem uma nominata montada, falam que pode fazer 2 federais. Eu acho que a possibilidade de fazer 2 realmente é muito grande, e na minha concepção, pelo que eu vejo, né, com todo o respeito que eu tenho às outras candidaturas, a candidatura de Gervásio Maia e a de Ricardo são as candidaturas com mais musculatura. Em relação às outras candidaturas, eu acho que nós vamos ter na história da Paraíba a maior volta de deputados federais da história. Dos 12, eu acho que 11 voltam. Pelas contas que eu tenho feito. Só uma mudança na sua visão. Só vai ter uma mudança que eu acho que Ricardo deve trocar ali. Sim, mas aí não é mudança, aí é só trocar de cadeira. Mudança, né? De nome, né? Mas o partido vai continuar. Mas em relação a nomes, os outros 11 vão voltar. Depois você me cobra isso. Pode ser que eu erre, mas eu acho que a conta é mais ou menos essa. Pronto, para a gente fechar esse tema de construção de questão partidária em relação aos elementos que compõem as nominatas, na sua visão, qual foi o motivo que levou Cartacho a deixar novamente as hostes do PT? Ele era do PT, saiu e depois agora voltou, até voltou pelas suas mãos, o senhor acaba de citar aí. E agora ele teve a decisão de deixar o partido e ir para o Republicanos. O senhor acha que foi vendo esse cenário com falta de possibilidade dentro do partido, ou o senhor acha que a sua leitura é outra quanto a agora a nova saída de Cartacho do Partido dos Trabalhadores? A minha opinião sobre isso, eu não conversei com ele sobre isso, certo? A primeira coisa que eu tenho que dizer é que Cartacho não tem apego ideológico a partido nenhum. Isso é claro, eu não estou aqui criticando ninguém. Ele já foi filiado a 3, 4 partidos diferentes. Tá entendendo? Então, como ele não tem esse apego ideológico, nessa hora de janela partidária, ele faz conta. Ele fez conta, e eu acho que nas contas que ele fez, ele percebeu que no Republicanos era mais tranquilo, viável eleitoralmente a candidatura dele, como poderia ser em qualquer outro partido, no Progressista, no PSB, onde quer no MDB, até porque, como eu repito, ele não tem apego ideológico
a partido. Então, assim, como ele não tem esse apego, ele fez as contas e percebeu que era melhor sair do PT. Até perguntaram essa semana, acho que foi Marco Henrique que respondeu, ele volta, eu não acredito que volte mais, não tem mais clima para ele voltar para o PT, ele vai seguir a vida dele, vai tocar a vida dele e o PT vai tocar a sua vida. Jackson, para a gente deixar o debate encaminhado para o nosso final, nós temos aí alguns pontos de vistas para serem tratados. O palanque de Lula no período eleitoral. E aí vamos lá. Veneziano quer o apoio de Lula para o Senado. João tem o apoio de Lula para o Senado. E, teoricamente, Veneziano também tem. Mas tem agora um elemento, no bom sentido da palavra falando, um elemento novo na história, que é Nabor Wanderley, que em todas as entrevistas diz, olha, vou ter minha vida toda em Lula. Né? E ele realmente tem o histórico dele próprio de ter votado em Lula em diversas eleições. Mas agora ele precisa do apoio. E ele requisita esse apoio até por ter sido ex-prefeito, é candidato ao Senado e é filho do presidente da Câmara Federal, que tem uma larga influência lá em Brasília e próximo hoje ao presidente Lula. Como é que você vê essa construção e essa formatação de um apoio que só pode ser dado a dois? Teoricamente só pode ser dado a dois, porque só temos 2 vagas para o Senado. É possível que Lula possa, e a estrutura do governo possa dar apoio a 3 para 2 vagas? Olha, eu acho estranho. O presidente Edinho, inclusive numa entrevista que deu agora recentemente aqui para Paraíba, disse que uma coisa é a estratégia do PT, outra coisa é a estratégia do presidente Lula. Até hoje eu não estou conseguindo compreender essa fala. Assim, eu não entendo como é que o partido do presidente tem uma estratégia diferente do presidente. Mas uma coisa é fato, só existe 2 votos para o Senado. E ele publicamente sinalizou e deixou claro, e se não sou eu que estou falando, foi o presidente nacional do PT, que a candidatura de João Azevedo e de Veneziano são as candidaturas prioritárias que serão tratadas aqui na Paraíba. Agora, nós temos um dificultador. O PT fechou uma aliança formal com progressistas. Só para você ter ideia, Nabor vai poder usar tranquilamente a imagem do presidente Lula na campanha e Veneziano não vai poder. Olha só que fato grave. O MDB nacional não vai fechar com Lula, vai liberar os estados, não vai ter uma aliança formal, e como na Paraíba a aliança formal é com progressista, Veneziano sequer vai poder usar a imagem do presidente Lula. Nabor vai poder. João vai poder, porque está dentro da coligação. Então isso é uma coisa que a direção nacional vai ter que tratar, e o próprio Veneziano já colocou isso várias vezes. Isso tem um dificultador para mim, né? Logicamente que na campanha de rua se usa, dá um jeito, mas por exemplo, na TV não vai poder fazer. Né, tem um dificultador do ponto de vista da legislação eleitoral. Então, assim, o apoio formal, pelo que eu tenho escutado da direção nacional, do próprio presidente Lula, do presidente Edinho, é a candidatura de Veneziano e de João Azevedo, pelo compromisso histórico que eles têm com o nosso projeto, a identificação com o nosso projeto, por tudo que João Azevedo representou, quando esteve à frente, por exemplo, do Consórcio Nordeste, e tudo que Veneziano representou durante esse segundo governo do presidente Lula, no período de pandemia e agora no enfrentamento ao bolsonarismo e ao fascismo no Brasil, a gente tem um compromisso na eleição desses 2 companheiros. Eu acho que o PT não pode abrir mão disso, né? O PT não pode se negar a colocar esses 2 companheiros no Senado por uma questão nacional, por um projeto nacional que esses 2 companheiros representam. Você entende também que a presidente Cida Ramos tem que seguir, na sua visão, essa linha que você traça aí, por exemplo, o PT, ou até o próprio Nabor Wanderley, vai querer buscar o apoio da presidência estadual do Partido dos Trabalhadores aqui no estado. Como é que você vê essa possibilidade de uma configuração diferente daquilo que você idealiza ou que você entende que seja a mais correta? Olha, isso tem que perguntar a Cida, como será tratado. Uma coisa tem que ser dita aí. O Progressistas e o Republicanos agora tem um apoio formal do partido, né? O tempo de televisão do PT será contado para a candidatura e para a campanha do Lucas e para a campanha do Nabor também. Agora, o apoio político aí é uma coisa que tem que ser tratada com a direção do partido. O que eu estou dizendo, eu estou reproduzindo uma fala do presidente Edinho e do próprio presidente Lula, que colocou isso outras vezes. A prioridade na Paraíba é a candidatura de Veneziano e de João Azevedo. Isso não sou eu que estou dizendo, repito. O presidente Edinho mas como falou, é que é prioridade e o cara não pode usar a imagem de Lula? Porque tem uma aliança formal. Não, justo, mas... Tem uma aliança formal. Então, um dos argumentos que o próprio Veneziano usou para defender a aliança com o MDB na Paraíba é justamente esse. Disse, olha, se não tiver aliança formal, eu vou ser prejudicado na minha campanha. Né? Mas fica igual, Jackson. Vamos lá, vamos trocar em miúdos. Você é praticamente da minha geração, mas vamos lá. Vamos entender. É como aqueles namoros do passado, que você namorava escondido, todo mundo da cidade sabia que você namorava com a menina, ou vice-versa, né? Mas você não podia ir na casa dela. Mas você não podia, mas ela não podia lhe receber no sofá de casa.
Você entende que o cenário, se a gente for trocar em miúdos, é bem parecido. É parecido, não tenho dúvida. Eu, sinceramente, acho que, e vou repetir, a aliança está tomada, a decisão está tomada, é a decisão que todo mundo vai seguir. Mas é uma decisão que prejudica muito o veneziano. Prejudica muito. E ele tem colocado isso publicamente, todas as entrevistas que ele tem feito. Né? Mas aí eu repito, recentemente agora, ex-presidentes do PT, eu particularmente assinei também, nós assinamos um manifesto para o partido colocando isso. Eu digo, olha, nós não podemos abrir mão do que já foi acordado pelo presidente Lula, pela direção nacional, que é o apoio à candidatura de João Azevedo de veneziano por uma questão histórica e ideológica que nós temos de defesa desse projeto e de um ambiente, Rudinei, que é extremamente hostil para o governo do presidente Lula, que é o Senado. O Senado tem sido um ambiente de batalhas dificílimas do governo. Eu acho que nós precisamos colocar João Azevedo e veneziano naquela casa, porque eles serão fundamentais para o próximo governo do presidente. Mas você entende que esse ambiente que você coloca aí, que eu acho que é preocupante para a parte interna e até para externa do partido dentro do estado da Paraíba, você acredita, pelo menos eu percebo que há uma probabilidade de choques, há uma probabilidade de divergências sérias e claras daqui para frente, porque esse é um ambiente totalmente complicado de se analisar, é um ambiente que todos querem o apoio do presidente, nem todos podem ter, né? E quem não pode ter é aquele que teoricamente teria. Não é, eu não estou embaralhando a história, mas é mais ou menos isso. Então, a gente pode viver um ambiente complicado até de guerra de narrativas daqui para frente. Você entende isso? Não, pode com certeza. Isso pode ser, inclusive, um dificultador para trazer o presidente Lula para cá, por exemplo, na campanha. Numa disputa acirrada dessa, com um quadro de acirramento, de indefinição de apoio, de quem apoia, de quem sobe no palanque, de quem não sobe, pode acontecer do presidente Lula terminar não vindo para cá. Não fazendo a campanha aqui, que é uma coisa que a gente não quer. Ricardo Coutinho defendeu isso aqui nessa mesma cadeira que você está sentado. Ricardo Coutinho disse, olha, tendo previsão, vem analisando os fatos anteriormente, bem antecipadamente, eu na minha visão, Lula não deveria vir para Paraíba, não deveria subir no palanque de ninguém. Ricardo Coutinho disse isso aqui há 2 meses atrás. O senhor também... Mas aí ele é contraditório, sabe por quê? Porque na campanha de 22, João Azevedo apoiava Lula, veneziano apoiava Lula, e Lula veio fazer a campanha. E Ricardo defendeu que ele viesse fazer a campanha de veneziano. Por que Ricardo não defende isso agora? Defendia quando era em 2022? É estranho. Em 22, João Azevedo apoiou Lula, mesmo sem ter o apoio de Lula. Mesmo sem ter o apoio de Lula, João fez a campanha de Lula no estado inteiro. Rodou o estado inteiro defendendo a candidatura de Lula. Mesmo sabendo que Lula estava no palanque de veneziano e veio para Paraíba fazer a campanha de veneziano. Então, por que Ricardo naquela época defendeu e agora não defende mais? Então, assim, é no mínimo estranho essa posição de Ricardo. É uma coisa, Rudinei, que a direção nacional vai ter que tratar. Quando tem muita gente querendo votar, os interesses locais vão ser colocados mais em prioridade do que o interesse nacional. E a gente não pode deixar que isso aconteça. A prioridade é o palanque nacional. Eu vou lembrar aqui o que aconteceu no Galo da Madrugada, recentemente. O presidente Lula lá, com um chapeuzinho lá de carnaval, e aqui do lado estava João Campos, e aqui do lado estava Raquel Lira. Só o presidente Lula consegue fazer isso. Eu acho que ele vai ter que ter a capacidade de fazer isso em 26 aqui na Paraíba também. Para a gente fechar esse debate de hoje aqui na Tal da Política, o senhor falou sobre o ex-governador Ricardo, e aí sobre a diferença, às vezes, de uma forma de pensar. Ricardo disse que, na opinião dele, Lula não deveria vir para cá, e o senhor citou uma questão histórica de 2022 para apresentar esse cenário para hoje. Mas vamos lá, para a gente fechar. Ricardo Coutinho, com essa tese que ele traz, ele não se posicionou ainda para o governo. Né? Ele tem uma linha ainda do meio, não se posicionou para o governo. Pode até, quem sabe, votar em Lucas, não sei, mas em João é quase impossível que ele faça. Mas vamos lá. Pensando nessa questão de subir ou não subir no palanque, o senhor cita aí que, olha, no passado ele não defendeu assim. O que fazer agora para que Lula possa ter convicção do palanque que vai subir aqui na Paraíba? Né? Para que essa tese de Ricardo, de ele ver um ambiente conflitante, né? Achar que não deve subir no palanque e terminar reforçando a tese de Ricardo. Lembrando, e aí eu quero fechar justamente, era o interesse da minha pergunta, lembrando que Ricardo mostra que tem uma certa influência, porque na eleição de 24 para prefeito aqui em João Pessoa, eu me lembro bem que o senhor e outros nomes, como até a própria Cida Ramos, tinha a intenção que o partido não lançasse uma candidatura porque não via ninguém com musculatura para isso. Ricardo Coutinho levou Cartacho lá em Brasília, defendeu o nome de Cartacho e de uma forma surpreendente conseguiu emplacar Cartacho prefeito de João Pessoa. Foi aí
fiasco. Mesmo a gente dizendo que ia ser um fiasco. E foi, vocês acertaram. Mas Ricardo, mesmo divergindo de todos vocês, conseguiu emplacar lá em cima Cartacho. O senhor acha que ele pode, novamente, com a influência que tem, conseguir fazer lá em cima, convencer a Lula não vir a Paraíba fazer campanha? Mas para fazer o quê? Qual é a posição que ele defende, que o PT tem em 2026? É voto nulo? É não participar da eleição? Porque não tem uma eleição que é ser dividida entre duas candidaturas, que é a de Cícero e a de Lucas. Qual é a posição dele? Porque ele começou defendendo candidatura própria e ele mesmo não se colocava como candidato. Quem é o candidato a governador do PT? O PT não tem candidato a governador. Então, já que ele não defende nenhum palanque nem outro, qual é a posição que ele quer que o presidente Lula tenha aqui? O presidente Lula vai ter que ter posição aqui. E pelo que eu vejo, já foi tomada. Só se houver uma mudança lá na frente. Mas pelo que eu vejo, a direção tomou e a direção nacional tem avalizado, é a decisão de apoiar a candidatura de Lucas. Agora, não adianta Ricardo vir dizer assim, olha, eu não concordo com nenhuma das duas candidaturas e vou fazer o que eu quero. Porque se for, e o PT está com essa tradição mais recente, sabe? Tem muita liderança no PT que não precisava estar afiliado a partido, sabe, Rudney? Não precisava, porque a vida é própria. É o CPF que pesa, não é o CNPJ do PT. Só acho que a posição de Ricardo, ele não precisava estar afiliado ao PT. Não, porque ele está dizendo que não, eu não concordo com isso aí, eu não vou seguir. Eu posso não concordar com a decisão que foi tomada pelo PT, mas eu tenho que seguir, gente. É assim. E quando o Ricardo foi candidato a prefeito, que disseram, olha, Anísio Maia não é candidato a prefeito. A Nacional disse, tem que apoiar Ricardo. Eu fui lá, saí da campanha de Anísio como presidente do partido, fui fazer a campanha de Ricardo, porque eu sigo decisão partidária. Agora, não adianta você discordar de uma decisão já tomada. Tinha gente na reunião de sábado, graúda, que disse, eu já tenho posição, independente dessa reunião daqui. Então, na sua opinião, a reunião não valeu de nada? Não é que não valeu. Tinha gente que estava lá que podia ter qualquer decisão lá que não adiantava, porque ele já tinha uma decisão formada. Se a decisão de sábado fosse apoio a Cícero, por exemplo, tinha gente lá que ia fazer a campanha de Lucas, todo jeito. Que disse, olha, para mim o PT tanto faz ter decisão aqui. Para mim a decisão já está tomada. E isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Você tá entendendo? E isso é uma coisa que pode abrir um precedente muito perigoso para dentro do PT, principalmente para a eleição desse ano. Você pode ter gente aí querendo votar em Cícero, querendo votar em Nabuco, querendo votar em Veneziano, liberando geral. Vai ter gente votando no PSOL, né? Porque o PT agora não consegue centralizar seus filiados depois que tomou uma decisão. Você acha que Ricardo Coutinho, pela orientação do partido, já que o partido, o Cida, disse que vai marchar com o Lucas, eu acho que ele deveria publicamente assumir uma preferência ou assumir o voto dele em Lucas Ribeiro, já que é uma orientação do partido, a determinação ou uma decisão do partido estadualmente falando? Olha, porque se não fosse assim, não precisa estar afiliado a partido. Olha, eu não quero estar afiliado a partido porque eu tenho uma posição e eu vou seguir minha posição sempre. Eu não vou estar dialogando internamente com o partido, porque depois que o partido tomar a decisão e eu não seguir, é melhor não ser filiado a partido. Mas pode ser candidato sem partido? Não pode. Então tem que seguir o partido, né? Quando a gente entra no PT, a gente assina uma ficha e está lá. Seguiu o que está escrito no estatuto. E o estatuto diz, ó, tomou decisão, acabou, transitou em julgado, todo mundo tem que ir para a campanha. Agora, o problema é que tem muita gente no PT que ultimamente, depois que transita o julgado de decisão, não segue. Não faz a campanha. Você está entendendo? Então, assim, eu acho que cada um tem a sua consciência. Tá entendendo? Eu respeito a decisão, eu respeito decisões, a decisão foi tomada, né? E pelo que eu vejo, é avalizada pela direção nacional, e se for essa decisão, é a decisão que todos os filiados do PT têm que seguir. Tem que fazer a campanha, tem que ir para o dia a dia, até porque o mais importante para a gente é o palanque do presidente Lula. É nesse palanque que o PT deve priorizar todas as suas ações. Hoje, Natal da Política, nós conversamos com o ex-presidente do PT estadual, aqui no estado da Paraíba, Jackson Macedo, sempre muito incisivo, sempre muito coerente, nunca fugindo dos nossos questionamentos. Foi assim desde o ambiente do rádio, hoje trazendo aqui ele para Natal da Política. Já era uma entrevista que nós vínhamos planejando há alguns dias, né? As agendas não estavam convergindo, mas hoje ele pôde estar aqui conosco. Eu gosto sempre muito de conversar com o Jackson pelos posicionamentos muito corretos e diretamente falando sobre a parte interna do Partido dos Trabalhadores aqui na Paraíba. Jackson Macedo, agradecer a você por ter aceitado o nosso convite e estar aqui com a gente batendo esse papo na bancada mais incisiva e polêmica dos fatos políticos paraibanos aqui na Tal da Política e dos moídos que ela traz. Obrigado, Ney. Foi um prazer estar aqui com você e quero voltar outras vezes para a gente falar sobre política, sobre conjuntura, sobre o Brasil. Valeu. Tá aí, minha Paraíba, conversamos com o Jackson Macedo, a entrevista vai render a semana inteira de muitas manchetes, né? Muitos recortes que você vai poder assistir todos, a entrevista completa aqui no YouTube da
Tal da Política, é só você digitar A Tal da Política no YouTube, clica lá no sininho para você se inscrever e receber as notificações e as novidades de quando teremos entrevistas, terças e sextas-feiras, das 18 às 19 horas, todas as semanas, e também para você poder ser nosso seguidor e saber de tudo que a gente tem feito no dia a dia da Tal da Política. E todos os recortes, todos os principais trechos da entrevista, você vai assistir no meu Instagram, Rudinei Araújo PB, no Instagram, clica lá, nos segue, que você vai ver todo o conteúdo, as respostas, as nossas perguntas e também todo o conteúdo dessa entrevista que vai gerar muita polêmica em todo o estado da Paraíba. Por aqui eu me despeço e volto na próxima terça-feira, com muito mais informações, com um novo entrevistado, com muito mais polêmica, com muito mais leituras políticas aqui na Tal da Política e nos moídos que ela traz. Tchau, tchau.